Eu acho que vai ser o último vídeo aqui último vídeo dessa série aqui. Bom, tem um grupo de pessoas, né, de direita, por assim dizer, de direita e direitos, né? São pessoas boas, né, que fique bem registrado isso, tirando um ou outro. São pessoas boas, nada contra. E talvez eu vou fazer uma coisa aqui que eu não gosto que o pessoal, que justamente eu vou condenar aqui desse pessoal, né? Então eu vou fazer aquilo que eles fazem, mas eu vou tomar alguns cuidados, porque assim, eu não vou ter muito tempo para ver o lado positivo, né? Eu vou tentar, dentro do possível, falar sobre o lado positivo deles, né? Tem várias vantagens, seria extremamente errado não considerar isso, não reconhecer essas coisas, né? Porque o que eles fazem é exatamente isso, não reconhecer um monte de coisa, né? Então, eu, assim, eu não quero vídeos polêmicos, eu só quero explorar a ideia aqui, deixar alguns registros para Deus sabe quando alguém assistir. Esse canal é um canal para poucas pessoas, então não é para, não está visando crescimento ou coisa desse tipo. Vez ou outra a gente faz uma coisinha para ver se dá uma melhorada no alcance, porque eu quero alcançar poucas pessoas, não vou negar isso, mas são pouquíssimas pessoas mesmo. E às vezes até faço um esforço no sentido contrário, algumas coisas já não faço mais, como colocar um título muito sugestivo, como Judaísmo Messiânico, ou então ficar preenchendo detalhes na descrição, porque isso também faz diferença, fazer react, né? Então, hoje viramos uma festa de react, porque as pessoas querem, ele dá engajamento mesmo, o pessoal gosta de treta, e a ideia é que não é treta. Então, para não particularizar e não ter que desenvolver muitos temas e fazer mil justificativas, mil explicações de contexto e tal, eu vou chamar eles do grupo da fazenda, do fazendão, né? Grupo do fazendão, pronto. A cultura do fazendão, tá? Talvez eu só vá nomear uma única empresa. Essa eu acho que eu vou nomear porque eu acho que me deve algo, né? Enfim, depois eu explico por que eu acho que não deve nada, estou brincando, né? Mas é que eu contribuí para essa empresa um pouco, logo no começo. Enfim, não está nada errado com o que ela está fazendo, nem um pouquinho, ela está certa, esse grupo todo está certo, né? Mas eu não vou nomear, vou fazer um esforço aqui, porque senão eu vou ter que explicar, eu não quero explicar. Bom, esse grupo do Fazendão, da Fazenda, grupo do Fazendão, é um grupo tradicional, antigo, né? Colonizou o Brasil, né? É uma cultura muito particular, muito rica, não sei o que, muito particular, com suas características principais, geográficas, religiosas, muito especiais, ok? Coube a essa nação, por algum desígnio de Deus, colonizar o Brasil, ok? Por que eu estou usando fazendão? Porque fazendão, de repente, eu reduzo o escopo, né? Eu não trato todo mundo no mesmo pacote, né? Por isso. Então, vou chamar aqui grupo fazendão. Nem toda hora as pessoas que vão estar envolvidas diretamente na cultura fazendão, né? A cultura da fazenda. Alguns se identificaram mais com a cultura da fazenda, alguns eu poderia estudar e provar que ele é da fazendão, do grupo fazendão, e outros eu teria que fazer a distinção, né? Que ele não é um pleno, não é um pleno membro do fazendão, ok? Eu também acho que é para novidade para eles esse grupo, né? Essa ascensão é recente, eu não sei o quanto ela é articulada, o quanto ela se autopromove, o quanto ela é financiada ou financia. É um grupo de direita, né? Basicamente é um grupo de direita, nem vou entrar no mérito da esquerda. Seria uma visão de renascimento do Brasil a partir dessa cultura que eles herdaram. Beleza, é justo e moral fazer isso, então não fica aqui nenhuma crítica a eles nesse sentido, tá?
em que pese algumas desonestidades intelectuais, mas isso é meio de lei, né? É quase impossível alguém não ser mais ou menos desonesto intelectualmente. Talvez eu esteja sendo aqui. Então, essas proporções, essas distinções são necessárias, ok? Então, esse grupo da Fazenda, ele veio para o Brasil, colonizou, no melhor estilo fazenda mesmo, cercou, né? Uma das intenções da cultura desse fazendão é ocupar espaços. Não importa se você, a tua vida espiritual. Para esse grupo, não importa a teologia e uma relação direta com Deus. Né? A tradução é o seguinte: Deus está lá em cima, nós estamos aqui embaixo, o que a gente pode fazer é fazer o melhor aqui embaixo. Então, constituir uma grande empresa, uma grande instituição que vai dar poder político para a gente vai ocupar espaços, você está liberado para estudar, para ser um bom acadêmico, para ser um bom filósofo. Vai lá, ocupa espaço e depois você atribui a nós a honra, né, ao grupo. Perfeito, não tenho nada para falar sobre isso, é uma visão muito pragmática, é um pragmatismo político fantástico, nada contra. Não fosse seus problemas anacrônicos, né, de anacronismo, não fosse isso. Esse grupo se autoconvida, convida um ao outro, reforça, né, às vezes até faz treta interna. Treta é interessante, treta sempre é proveitoso, né, sempre é proveitoso do ponto de vista midiático, ou youtubístico, ou econômico. Né? Então a treta é importante. E são bons, eles realmente ocupam espaços, eles realmente são bons naquilo que eles se dedicaram, mas de vez em quando eles querem trazer a teologia e eles não conseguem. Né? Eles são ótimos acadêmicos, são ótimos professores, são ótimos filósofos, escritores, são ótimos. Né? Só tem problema quando eles tentam entrar na teologia e na relação direta com Deus, porque isso eles não têm. Isso é fato. Eles não podem negar. Eles têm um intermediador, ponto final. Eles reconhecem isso, e então a salvação é mediada por essa instituição. Ela é mediada por essa instituição, então eles acreditam que estão protegidos. Do ponto de vista terreno, de certo modo, sim. Né? Como toda boa confraria, como toda sociedade, como todo corporativismo, funciona bem. Né? E existe uma arte aqui de corporativismo que eles ensinaram. Eu nem acho que eles são tão corporativistas hoje, mas eles desdobraram em vários bons corporativismos. Eles ensinaram, eu vou te ensinar a ser corporativista e você vai montar as corporações e apenas atribua a nós, né? Isso às vezes nem até esquecido, mas apenas atribua a nós uma vinculação política, né? Você é livre, tem uma coisa de delegação muito interessante. Eu gostaria, assim, se der, eu vou estudar direitinho isso aqui, eu vou trazer de forma não tão tola como essa de usar de subterfúgios, né? Mas não dá para fazer isso agora. Não dá para fazer isso agora. Eu estou fazendo mais um exercício do que propriamente uma afirmação, ok? E esse fazendão, então, ocupou o Brasil, no melhor estilo de ocupação. Num momento muito particular da ocupação, inclusive, né? Porque tinha que se contrapor a um grupo que se levantou e prosperou e tinha que fazer o contraponto. E esse contraponto é a excelência desse grupo. Esse grupo que está hoje no Brasil, principalmente no Brasil, é especialista nesse contraponto, né? nessa contra-argumentação, enfim, né? Eles são muito bons nisso e até aí tudo bem, não é um problema, né? Não é um problema. O problema não é esse. O problema é que eles são medíocres. Assim, não esse grupo em particular de direita, mas
Esse grupo de direita não reconhece que compartilha uma cultura com um grupo que é de esquerda ou é centrão, que tem a mesma cultura. Nós todos temos essa mesma cultura, mais ou menos, todo mundo tem, né? E as críticas sempre são no sentido de excluir esse aspecto do corporativismo, da contra-argumentação, né, da contraposição. Eles são anti-americanos, né, então eles são esquizofrênicos, porque ao combater os Estados Unidos, o anti-americanismo é a porta de entrada do comunismo, e aí eles são de direita, mas eles ainda querem provar que o Brasil, o fazendão é uma boa opção, foi a melhor opção, é linda, maravilhosa. Mas o núcleo da oligarquia brasileira, da oligarquia do fazendão, é burro feito porta. É burro feito porta. É por isso que eu também estou tentando não usar os termos adequados, porque eu ainda estou emocionado, tá? Quando eu estiver mais frio, mais calmo. Mas enfim, a oligarquia é burra feito porta, né? Apesar de terem fundado, terem moldado, terem a cultura, as instituições, o governo, tal, o aparato estatal, apesar de toda da burocracia estatal excessiva, apesar de todo esse aparato que eles criaram, tudo bem. Se você ocupar espaço rápido, manda o donatário lá, vai lá para a fazenda, cuida da fazenda, faz o que você bem entender, mas ocupa espaço, mete lá o nosso símbolo, pendura lá e é isso, né? Vamos marcar a posição, porque nós temos que contra-argumentar com os argumentatistas, né? Os argumentadores. E eles ocuparam espaço, tal, ok, fizeram um monte. Mas assim, eles tiveram opções, oportunidades, recursos para ter uma boa educação, para ter uma excelente educação. Mas eles ainda pensam como burrão medíocre que desembarcou na bacia, né? Desembarcou lá da bacia e continua com a mesma mentalidade meio criminosa, meio aquela posição intermediária que não é nem céu nem terra, né? Então aquela coisa bem pizza, né? Tudo termina em pizza, tudo termina em anistia, tudo termina não sei o quê. Assim, né? Mata-se 10, mas depois se esquece tudo, não vou mais mexer nisso, vamos tocar o barco, não sei o quê. Como todas as outras culturas, essa cultura da fazenda é uma cultura violenta, não é privilégio dessa cultura da fazenda ser violenta, mas ela consegue ser burra, ela consegue ser extremamente burra e voluntariosa, né? Já dei o exemplo lá da cidade lá, que os caras queriam trazer empresas, a cidade tudo ia prosperar, todo mundo ia ganhar, todo mundo ia enriquecer, mas aí já perde aquela característica de feudo, né? Então esse grupo, ele tem assim, ele é anti-americano, ele é anti-razão, ele é anti-iluminismo, ele é anti-bom senso, ele é anticapitalista. Ele tem uma visão que combina tanto com o comunista que ele combate, que assim, é um olhando para o espelho, é um olhando para o outro, né? É o espelho, é um olhando para o espelho e o espelho olhando para ele. Porque eles têm todos os ranços que os comunistas têm, e eles não admitem isso. Eles não admitem isso. No seu paraíso de castelos e monarcas e reis e cruzadas, esse é o paraíso que eles estão tentando restabelecer, porque é tudo o que eles conseguiram. Um breve período que está mais bonito na cabeça deles, mais bonito na fantasia deles do que na realidade prática. Aqui a violência corre solta, as cidades estão se degradando, a violência está comendo solta, o Estado já não sabe quantos estados paralelos a gente tem, se é um, é dois ou é três, né? Crime organizado oficial, crime organizado da capital, crime organizado colorido, né? Então assim, a gente já não sabe quem é o Estado brasileiro de fato, né? Já está tudo junto e misturado que a gente não sabe onde termina. E novamente eles não associam nada com
a cultura da fazenda, né? Eles não se vê, né? Então, assim, é fácil você ser qualquer religião, qualquer país, nacionalidade, se você só olha para o teu lado bom, óbvio. Não, pega o lado bom e fica mostrando. E se recusa a mostrar o lado ruim. Concordo que no Brasil a gente negligenciou o lado bom, alguns lados bons que a gente realmente negligenciou porque a gente acabou ficando viciado em falar mal do Brasil, concordo, isso é belo e moral, restabelecer um pouco de verdade é bom, mas omitir outras é complicado. Então, só para voltar, nossa oligarquia, bem educada, com o dinheiro do povo, ainda trata o povo como escravo, tá? Ainda tem uma mentalidade escravagista, e só para você ter uma ideia, uma vez eu encontrei no trabalho, eu encontrei uma pessoa que falou de ter encontrado um nativo daquele país que falava absurdos do país que foi colônia deles em outro continente, ok? Falou absurdo. Eles acham que eles levaram a civilização para a África, para a América do Sul. Eles acham. Quando você pega aí alguns caras, eles acham que são o supra-sumo do desenvolvimento humano. Só que nós temos, como eu estava falando, violência, baixa escolaridade, corrupção moral, corrupção social, corrupção política, corrupção econômica. Nós temos as burrices lá de querer crescer o Estado sem dinheiro, né, que a gente viu essa semana, que eu comentei aqui, sem pé nem cabeça, né, ele só quer manter o povo escravo, não sabe como fazer isso, né? Então, quando usou a narrativa de ser pró-povo, criou uma esquizofrenia, porque ele vai roubar o povo para devolver para o povo, mas ele vai ser o intermediário, ele vai ser o bom. Tudo igualzinho à cultura da fazenda. Essa é a cultura da fazenda, né? Ele quer manter o status quo, o mundinho dele, a casa grande, a casa senzala, ele quer manter, né? Isso não tem nada a ver com esquerda, porque a esquerda reproduz igualmente esse conceito. Eu já falei aqui em outros vídeos que é só uma substituição, né? É só um desejo de substituição de pessoas, de oligarquias e não de realidade, né? Então, então essa nova direita do grupo da Fazenda está de parabéns em muitos aspectos, aqui meu reconhecimento. Em alguns momentos eu vou citar alguns aqui na evolução das coisas aí, vou citar porque eu assisto, porque eu aprecio. Alguns eu abandonei, né, como essa empresa que eu abandonei, eu fui um dos primeiros colaboradores da primeira hora, né? Pô, acreditei, qualidade, era tudo que a gente esperava no Brasil. Não desejo mal, que eles continuem prosperando, eu só não compro mais, eu só não me associo mais. Mas eu acho que tem que se multiplicar, não é destruindo, né? Essa cultura da fazenda é destruir. Ah, está surgindo alguma coisa? Não, vamos destruir porque vai ter... Isso é o suprassumo da cultura da fazenda. Vamos mudar para que nada mude. É especialista em contra-arrumar a casa, né? Contra-arrumação. Eles são especialistas, isso eles são especialistas. Então eles não deixam que nada nasça, que partidos nasçam, que candidaturas nasçam. Tem que ser do grupinho deles, encastelado lá naquela cidade do inferno, encastelada naquela cidade do inferno, mandando na fazenda, aumentando os impostos, no melhor estilo senhor feudal. Não, vamos aumentar os impostos, vamos aumentar os impostos. É só a mentalidade do grupo da fazenda. E essa empresa é a Brasil Paralelo. A única coisa que eu vou citar aqui é a Brasil Paralelo, que eu contribuí de primeira hora, que tudo bem, quer criar um mito fundacional do Brasil, reinventar o mito. Eu já fiz um vídeo aqui também, é tardio pra caramba, é tarde. Em tempo de internet isso não existe mais. Os mitos levam-se anos para gerar, para ser gestado. Precisa de uma boa dose de esquecimento, de obscurantismo, coisa que a gente não acredita que vai acontecer hoje, a menos que
como esse grupo da Fazenda está tentando bloquear tudo, proibir tudo, né, censurar tudo, para que o porta-voz, né, o Právida do Fazendão continue lá atuando, né, enchendo os burros de dinheiro, né. Então, assim, o que eu queria fazer esse vídeo é para lamentar a estúpida ignorância e mediocridade desse grupo da Fazenda. Sejam os de direitas que estão avançando, estão indo bonito, mas que se não fizer reconhecimento, se não falar assim, o lado ruim do que nós propomos é esse, nós estamos tentando fazer a face boa desses problemas brasileiros, nós estamos querendo criar contrapontos, queremos reformar o nosso pensamento aqui, abandonando o que é ruim, porque é uma coisa que eles não sabem, eles abandonam, mas às vezes vão abandonando, mas vai para o esquecimento, né? Como foi aquele problema de você pagar para ser salvo e tal. Então você se reforma, mas não fala que reformou, não sei o que, não, vamos parar de fazer isso aqui, mas não vão aceitar também que quem fala isso está certo, a gente vai dizer que está errado, que estão mentindo, não sei o que. E assim as pessoas vão fazendo esses maneirismos para ver se tudo fica igual, não sei o quê. Mas ainda assim é bom, não é ruim não é melhor, reconhecer um erro, mesmo que não se assuma, a gente espera que se assuma um erro, fala, não, fizemos isso, é coisa errada e tal. Não, precisa, desculpa. Não vão conseguir esse negócio de a gente vai melhorar em silêncio aqui, não vamos mais falar sobre isso. Então não adianta simplesmente combater os criminosos que estão lá na cidade do inferno, sem reconhecer que existe um tronco comum que alimenta as duas seivas. Ninguém está aqui sugerindo cortar a árvore, apesar de eu achar uma árvore de repente. Não sei, tem árvores que, né, como é que é aquela árvore lá que não pode ficar embaixo porque se enche de alergia. Aí não sei se vale a pena ter uma árvore dessa, né? Ou pelo menos pôr uma cerca para não chegar perto da árvore. Mas enfim, se não houvesse a sinceridade desse grupo, uma autoconsciência dos erros, é que isso também é meio libertador e vai levar a uma outra consequência que eles não querem. Então, assim, é reiterada, às vezes, quando você tem uma bênção que depende do mal, que foi uma amálgama entre uma coisa boa e uma coisa ruim, uma vela que se acendeu para o diabo e uma que se acendeu para Deus, geralmente você não sai mais dessa situação. Você fica preso, né? E uma coisa boa no protestantismo é que você mata o seu pai. Você admite que teu pai está no inferno, tua mãe, teu bisavô. Você admite isso, né? Porque o protestantismo tem essa visão individual. É triste, o judeu não vai concordar, o judeu vai tentar salvar o espírita vai tentar salvar o antepassado dele, salvar entre aspas, né? O judeu vai tentar, o católico vai, todo mundo tenta salvar. O protestante faz essa ruptura. Tem coisas boas nisso e tem coisas ruins, né? Talvez, quem sabe um dia eu faça um vídeo sobre isso, né? Já citei em alguns vídeos aqui, eu já citei essa questão. Talvez eu esteja me repetindo. Então, sem uma exposição, né, do problema, quando você se dispõe, como o Brasil Paralelo, se dispõe a fazer coisas legais, documentários bem feitos, revelar a verdade e tal, eles têm uma pegada boa, mas eles estão se apegando a um pecado original que eu acho que eles não vão abrir mão, porque eles sabem que vai ser muito problemático para eles. Eles podem sofrer o assédio ali para a cidade do inferno, eles podem sofrer assédio de lá, mas eles não vão querer sofrer assédio desse pessoal, desse poder temporal, dessa cidade dos homens que foi construída e está ruindo e que eles estão tentando reformar, estão tentando ajustar para ver se mantém, né? Enfim, é isso. Aqui fica a minha crítica ao Brasil Paralelo, que Paralerdos, né? Eu fiquei tentado a colocar isso, mas não vou colocar não. O Brasil Paralelo, que a intenção é boa, mas assim, sem se eles não estiverem dispostos a mexer nessa ferida,
da, da seiva comum que alimenta o comunismo, que alimenta a oligarquia burra, né? Uma oligarquia que não consegue ter um mínimo de pudor, de vergonha na cara, né? Porque a hipocrisia é aquele negócio, né? É o vício prestando honras à virtude, né? A hipocrisia, né? Mas aqui não se faz questão, não. Se avacalha a justiça, se avacalha a verdade, e o Brasil desculpa, não, perdão, paralelo, Brasil paralelo. E esse grupo da Fazenda aí, o grupo da direita da Fazenda, o grupo direito da Fazenda, se não meter o dedo nessa ferida, vai só alimentar o lado. Não, vamos lá. Vai alimentar o lado contrário em alguns aspectos, porque vai defender coisas que são anti-verdades. Eles estão se valendo de algumas mentiras, ou pelo menos de algumas omissões, né? Eles estão se valendo disso para tentar fazer essa reforma sem aquele, como eu já falei aqui, muda para que mudam as pequenas coisas para que as grandes não continuem as mesmas, né? Eles vão fazer isso, eles não vão enxergar isso, vai ser o limite deles, então eles vão alcançar vários metros ainda, mas eles vão parar uma hora por causa disso. E nessa hora, ou eles expõem a cultura da fazenda, do fazendão, nas suas entranhas, ou vai ter uma anistia, vai ter uma pizza no final das contas, vai ter uma amálgama, né? Barro e ferro, e vamos que vamos, e vamos levar mais 500 anos assim.